Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Databricks. Meu nome é Luiz Assunção, sou arquiteto de soluções aqui, trabalhando já há 3 anos aqui da Databricks. Estou com meus amigos aqui junto com o Vitão, que vai me ajudar aí no webinar. O Vini vai estar aí ajudando aí nas perguntas e respostas. É, Temos um convidado aqui especial, o Elton, tá? Elton é do grupo TPC, é um cliente Databricks, ele vai dar um depoimento aqui ao longo da nossa apresentação, tá? Esse webinar está sendo gravado, tá? Envie suas perguntas pelo Q&A, tá? O Vini vai estar ajudando aí a gente a fazer essa interação junto com vocês. Ele deve destacar algumas perguntas aí para a gente fazer aí já no finalzinho, a gente responder aí ao vivo já no finalzinho, tá bom? Interaja aí através do nosso chat, reações também são bem-vindas para a gente sentir aí o calor das emoções aí de vocês. Vamos lá, pessoal. Só relembrando aí, a gente aí no dia 9 e 12, a gente já está fazendo lá o nosso Data Summit, tá anual, um dos maiores eventos aí é, de Data and AI, tá, mundial, todos convidados. E reforçando aí, me apresentando, e o Vitor vai estar ajudando junto com aqui hoje nesse a nossa apresentação, tá? Vamos falar hoje, né, dessa parte de, eh, da nossa apresentação de Lakehouse Apps, antes até de começar, fazendo um alinhamento aqui, né, de consumindo aí de forma eficiente os dados. Hoje, gente, assim, já é reconhecido como uma plataforma de Lakehouse e Data Analytics. A plataforma Databricks é uma plataforma completa que vem desde a parte de engenharia de dados, machine learning, mas hoje o foco do webinar está muito na parte de consumo de dados, né? A gente tem os nossos parceiros, né, de visualização de dados, como o Power BI e Tableau, é, mas a gente está trazendo algumas novidades, e a gente vai conversar hoje aqui ao longo da apresentação. Parte de dashboards do Genie, que é um assistente virtual, né, usando a parte de Generative AI. E a parte de Lakehouse Apps, que é a última grande novidade. Hoje a gente vai trazer alguns exemplos para vocês e fazer um deep dive, né, em cima, né, dessa nova funcionalidade. Tá? E para começar assim, de trás para frente, né, já mostrando alguns resultados, tem esse artigo bem interessante que está publicado aí no LinkedIn, do nosso cliente Elton. Eles fizeram lá no grupo TPC, que é uma empresa de logística, trouxeram, né, os dados, né, democratizaram os dados basicamente para o chão de fábrica, levando para toda a empresa de uma forma mastigada e de uma forma mais inteligente e direcionada para quem precisa consumir dados de forma eficiente. Então, ao invés de vocês construírem 10, 20, 30, 200 dashboards, né, em ferramentas tradicionais de visualização de dados, né, essa nova forma inteligente, né, de você levar as informações para, né, o seu consumidor final, o seu usuário de negócio, é o que a gente vai tratar aqui ao longo dessa apresentação. E o que tem de interessante quando a gente fala em aplicação de dados? Aplicação de dados não é simplesmente um dashboard num app. É, é um, é um veículo, tá, de você levar a informação um pouco mais direcionada e um pouco mais simplificada. Então, nesse exemplo que a gente está dando, que já foi implementado lá pelo grupo TPC, eles trouxeram alguns alertas, utilizaram a parte de alertas junto do Databricks para você filtrar as regras de negócio, que elas são realmente relevantes para quem está lá na ponta. Ah, existe uma ordem de serviço que está pendente, então ele é direcionado para aquele gerente, para aquele responsável, e quando aquela regra de negócio acontece, existem sim alguns dashboards já embarcados na aplicação, mas eles são muito bem direcionados, não tem aquela quantidade de dashboards que você geralmente encontra numa, num painel, né, de visualização de dados mais completo. E para completar, a gente utiliza o assistente, né, que a gente usa funções de Generative AI com APIs, e você leva
né, esse assistente conversacional para que você consiga fazer, né, perguntas abertas em cima daqueles dados. Isso simplifica muito a aplicação e democratiza muito a aplicação de dados, porque qualquer um pode perguntar em linguagem natural, fazer pergunta direta aos dados e evita que você crie uma série de dashboards, fique pensando, tentando imaginar quais tipos de perguntas, né, o seu usuário final, o seu usuário de negócio vai fazer para aquele dado, tá? Então, para falar um pouquinho, né, dessa aplicação, a gente traz aqui junto com a gente o Elton Ribeiro, ele é gerente de sistemas lá do grupo TPC de logística, ele foi responsável aí pela implementação. Agradeço aí a presença dele. E vai falar um pouquinho aí junto com a gente, assim, quais foram os desafios, né? Por que que eu acho que mais ainda, né? Quais foram os principais motivadores que fizeram vocês saírem desses meios tradicionais de dashboard, né? E levar essa informação um pouco mais mastigada para quem está na ponta, na operação. Obrigado a presença aí, Elton. Com você a palavra. Valeu, Luiz, obrigado. Vou tentar aqui contar um pouquinho da nossa história, do desafio e como a gente conseguiu aí, junto com o pessoal, com o time da Databricks, criar realmente uma solução que a gente entende que está fazendo a diferença e vai fazer bastante diferença dentro do grupo TPC. É, qual era, qual era a dificuldade que a gente tinha, né? Assim, a gente tem internamente um mundo de sistemas diferentes para apoiar a logística. Só dentro da minha área, que é responsável pelos sistemas logísticos, a gente está falando de mais de 40 soluções ao todo. E aí é muito difícil você trazer a informação de maneira fácil para quem está no nível de gestão e de tomada de decisão, principalmente, né? O pessoal de tomada de decisão, ele precisa acionar alguém porque o cara não vai tomar treinamento para aprender 200 sistemas diferentes e entrar no sistema e saber tirar um relatório, consolidar esse relatório. Então, acaba que essa informação, você tem uma dificuldade muito grande de consolidação. E, como todo mundo, a gente criou dashes, partiu para esse cenário, criou Lakehouse, mas ainda assim era muito difícil, né? Então, os decisores acabam recebendo informação através de planilhas, WhatsApp, e-mail, demora para o cara receber essa informação, né? Se ele estiver numa reunião, ele vai pedir a alguém, vai demorar uma hora, duas, às vezes um dia inteiro para ele ter acesso a essa informação. Fora isso, tem a questão de, a depender do quem o cara pergunte ou tente obter informação, você tem visões diferentes da mesma informação, né? Porque cada um está produzindo informação dentro do seu silo e interpreta aquela informação de uma maneira específica e às vezes aquela informação não tem uma visão corporativa e pode gerar uma interpretação errada do dado, uma distorção daquele dado e o uso incorreto, né? E isso gera, como eu coloquei aí, baixa agilidade na tomada de decisão, né? O tomador de decisão, ele precisa ter informação rápida, né? Ele está, às vezes, no meio de uma reunião e ele precisa ter uma dúvida ali respondida para direcionar o melhor caminho da organização. Boa. E quais E foram aí, diga, pode falar. a parte, né, os gestores e alinhamento com as decisões estratégicas, né? Como é que foi a adoção e os feedbacks? O pessoal tá amando, né? É um produto que eles ficaram É, eles não tinham a expectativa que a gente conseguisse fazer isso ainda neste momento, né? A gente já vinha tentando várias outras soluções de mercado, procurando de alguma forma, através do Lakehouse, tentando soluções que tentavam, através da linguagem natural, escrever, gerar scripts SQL ali para consulta dos dados, mas a gente nunca conseguiu nada que fosse efetivo, né? Assim, você conseguia para coisas específicas, mas no nível que a gente consegue hoje de trazer o dado e com pouco esforço responder a pergunta sobre o dado, a gente não tinha encontrado nada
que chegasse nesse patamar que a gente conseguiu ali com o Jim. Boa. E aí, qual era o objetivo da gente, né? Tá um pouco aí, né? Era democratizar o acesso aos dados, né? O tomador de decisão, o dado, ele ficava muito isolado, e não só o tomador de decisão, até o próprio cara que está ali atuando diretamente no nível tático, ele também acaba ficando dentro de um silo, né? Ele fica preso aos sistemas que ele domina, ele acaba dependendo de outra área para ter acesso a uma informação. Então, essa questão de tornar o acesso mais democrático aos dados, para que a gente tenha decisões ali, né, das mais estratégicas, as decisões do dia a dia orientada por dados, elas realmente acontecessem. E aí a gente incluiu outros objetivos também, né? Como uma empresa de logística, a gente trabalha muito fortemente com KPIs, né? Você tem os KPIs contratuais, você tem os KPIs internos de qualidade, de segurança, uma série de indicadores que a gente tem que estar acompanhando. E aí surgiu a ideia de usar o recurso do Alert, que tem lá no Databricks. Então a gente pega, cria uma consulta, gera o alerta em cima do dado que está no nosso lake, e aí com a integração lá que existe no Databricks, a gente faz uma chamada quando acontece o gatilho ali de violação do KPI. E aí a gente consome uma API de um app nossa, e aí o app já gera uma notificação para o app automático e já exibe a mensagem para o usuário. Então o cara tempestivamente sabe que tem alguma coisa errada acontecendo e ele pode atuar mais rapidamente para corrigir o indicador. E aí com isso a gente deu escalabilidade, né? Porque você consegue ampliar bastante o uso do, do acesso à informação do dado. A gente deu autonomia para o usuário, né? Assim, porque antes, até hoje, a gente deve ter lá centenas de dashes construídos, né? Porque o dash, ele é muito legal, mas o dash acaba que o dash, ele nasce para responder uma pergunta, né? E ao passo que o cara vai se aprimorando, vai entendendo melhor o negócio, ele tem novos questionamentos. E aqueles novos questionamentos demandam novos dashes para responder aquelas perguntas específicas que ele quer fazer. Então, assim, a gente construiu muito Dash, mas a gente via que o Dash você tem que entrar no pipeline, tem que colocar na fila, vai entrar numa sprint, vai ser desenvolvido. Isso toma tempo. A gente democratizou o acesso ao dado no Lake, mas mesmo assim você depende de pessoas lá na ponta com capacidade para desenvolver novos dashes em cima dos dados. Então, assim, é legal você ter os dashes, mas não traz a velocidade, não dá autonomia para o cara, para ele acessar a informação de bate-pronto, né? E o outro foco que a gente tem muito grande dentro do grupo, que fez até a gente demorar de liberar, tá liberando ali a primeira versão para uso externo, é a parte de compliance e segurança, né? Que para a gente tem que garantir ali, eu acho que é o grande desafio para quem está trabalhando com IA corporativamente é você conseguir atender os requisitos legais, você tem que ter rastreabilidade, e aí isso é uma parte legal até do produto do Genie também, porque quando o usuário vai acessando e vai fazendo as consultas, você tem lá acesso a todo o histórico do que foi feito de pergunta e quais foram as respostas que foram dadas pela ferramenta, então você consegue fazer um trace ali para entender se as respostas estão de acordo, se está tudo dentro do que deveria ser, para poder também atuar no caso de ter construído alguma coisa que de repente está fornecendo uma informação que não deveria ser fornecida, ou não está exibindo a informação do jeito correto. Então, esse histórico para você manter ali a questão do compliance e segurança é muito importante para a gente. Foi, né, também. Excelente. Fala um pouquinho também aí como é que está essa arquitetura, que componentes você utilizou. Tá? Como é que funciona a solução da gente? A gente, o Databricks está ali no centro hoje da gestão do nosso processo ali de Lakehouse.
A gente armazena os dados no Azure Storage, né? A gente tem um Azure Storage Account, segue o padrão lá de bronze, silver e gold para separar os dados nas camadas ali, né? Faz a extração. Até o processo de extração hoje, a gente está usando o Databricks também. A gente traz o dado cru, coloca na bronze, na silver, a gente já começa a usar o Delta Lake Tables ali, na gold também, em vários cenários, para poder fazer a distribuição e gestão desse dado que vai ser liberado para as aplicações ou para os usuários. O aplicativo em si que a gente construiu, ele ele é um integrador dessas tecnologias, né? A tecnologia não está nele, a parte do Genie, né? A gente está usando o Genie para poder fazer a consulta em linguagem natural dos dados. Então, o usuário vai perguntar, eu vou submeter a API do Genie, o Genie vai me responder, eu pego a resposta do Genie, é, e vou montar uma tabela e exibir para o usuário. E aí, o que é que a gente faz? O aplicativo, primeiro, para a parte de voz, eu uso o Azure Speech lá para poder fazer a parte de conversação e ter, se o usuário quiser usar a voz, né? Ele pode usar a voz e ter interação. É, ao passo que eu vou perguntando, o Gini vai me respondendo, eu uso a parte do Cosmos ali para gravar os dados a respeito de curadoria e auditoria, para eu poder ter o registro de log também pelo app. Uma característica legal que aí eu acho do produto de vocês é que, assim, para a gente em logística é muito importante separar as coisas por projeto, para poder eu controlar e gerir o custo de maneira eficiente. Então, no Genie, eu consigo associar um servidor específico para um workspace. E esse workspace meu está relacionado a um projeto, que pode ser um cliente, pode ser uma área interna. Então, no nosso caso, a gente criou vários workspaces diferentes, associando os servidores, e aí eu posso gerir o custo individual de cada workspace, e poder escalar isso de maneira mais fácil em função de cada projeto que eu estou tocando. E aí, para conseguir fazer isso, o que é que a gente fez? A gente colocou um GPT na frente que faz a parte de orquestração. Então, a gente tem no Azure lá um GPT, o chat GPT, que quando o cara submete a pergunta, eu tento fazer uma classificação para entender para que workspace eu vou direcionar aquela pergunta, né? No nosso caso, nossa realidade. E aí eu consigo mandar para um workspace específico e gerenciar ali o custo de cada workspace. Se isso não é um problema para a pessoa poderia ter um workspace só lá, né, com todos os dados dele e não tem problema, você não precisa nem ter orquestração, você vai conseguir fazer já de primeira. Ele funciona quase como um É, roteador, né? a gente fez um roteador para poder ter uma aplicação só e atender a vários clientes internos ali e conseguir gerenciar o custo de cada cliente. E aí toda a parte de governança. Aí não dá, acho que alongaria muito, mas assim, tem toda uma parte de governança que está ali no Unity Catalog, que a gente segue a parte de LGPD, faz mascaramento de dados. Então, quando o cara loga, eu sei se o cara tem direito de ver aquele dado ou não. Então, se é um funcionário específico do RH, por exemplo, ele vai ver o nome do funcionário completo, e pode ter acesso a informações. Mas se esse cara não é um funcionário, é um funcionário de outra área, eu já vou aplicar uma restrição e vou colocar para exibir. Você consegue usar a função lá no Databricks, né? No Unity Catalog, e aí você consegue fazer o mascaramento do dado. Então, dependendo do perfil do cara, ele vai ver o dado de uma forma, mas isso não impede que eu consiga fazer os cálculos em cima do dado. Então, essa parte é bem legal e era super importante para a gente, porque tem regras rígidas aqui dentro do TPC para acesso à informação. Então, é basicamente Pô, isso, né? Nossos sistemas logísticos e ERP mandam informações para o Databricks faz o processamento, salva na storage e a partir daí essa engine funciona permitindo o acesso aos diversos dados ali. muito interessante, hein? Eu acho que até trouxe aqui, eu acho que um exemplo, né? Que você trouxe aí nessa parte de mascaramento. É, Aí é um exemplo da função de mascaramento que você aplica direto lá
no seu dado, né? Então, você pode aplicar ali uma função em cima do nome e você vai conseguir ter regras ali em função dos grupos que aquele usuário pertence e faz o mascaramento dos dados. Aí é como você usa dentro da query, né? Então, a gente tem uma tabela que a gente consulta, nossas queries têm sempre referência a quem é o usuário corrente, né? Para já automaticamente eu saber quem é que está rodando aquela pergunta, eu não preciso tratar, eu já uso a função do próprio Databricks ali para pegar o usuário corrente, e dependendo do nível de permissão desse cara, as linhas vão ser filtradas já em função do usuário. Interessante, hein? O Elton trouxe aí algumas telinhas aí também da aplicação. Acho bem interessante aí. Você podia explicar o que que tem de conteúdo aí que vocês conseguem levar mais direcionado para quem está na ponta, Elton? Aí é só um exemplo do app, né? O usuário perguntou ali qual a quantidade de colaboradores por região, ele já passou para aquele orquestrador que eu falei, já foi lá, submeteu a pergunta para o Dini, que cuida da parte de gente e gestão. Ele conseguiu recuperar os dados e aí já trouxe a nossa quantidade de colaboradores por região. Esse dado vem é o Dini que entende a pergunta, processa e devolve via API para a gente. E a gente vai e exibe o dado no app. E aí o usuário recebe a informação, se ele fez por voz, ele vai ouvir por voz, ele pode gerar um gráfico ali também, né? Que o próprio Dini gera na plataforma também. A gente usa o mesmo padrão lá do Vega, que é o que está na janelinha seguinte. Tem ali um legalzinho para o cara dizer se a informação foi válida ou não foi válida, né? Sei. É, Um isso. like no. Porque a gente usa isso para curadoria. Então, se o cara respondeu que a informação não foi legal, essa informação já é filtrada para ficar para a tela de curadoria. Que para ter escala, você tem que separar por assunto, né? O cara que cuida de cada assunto na empresa, não dá para ficar com a TI, a gestão disso. Tem que ter o dono do dado. Então, quem é o responsável no RH para cuidar desse dado? Quem é o responsável de determinada operação para dizer se esse dado está válido, não está válido, está certo ou está errado? Então, a gente fez isso para poder ter o controle. Ali é o dashboard você tinha comentado, tá vendo? É um O dashboard dashboard normalmente a embarcado, né? gente Vocês tá fizeram embarcado, dentro do Databricks. a gente puxa direto do Databricks e embeda dentro da aplicação. E o Perfeito. Dash ele está associado com alerta. A gente usa para quê? Porque normalmente é difícil o cara ser estimulado aí na aplicação, né? Naturalmente. Então, quando ele recebe a notificação, esse cara aí ele, poxa, tem alguma coisa errada. Quando ele clica na notificação, ele já pode clicar e ver o dash associado com aquela notificação. E aí ele Interessante. já vê a informação para ele entender o que foi que aconteceu, né? Como é que está isso historicamente. Tem mais algumas telas também aqui. Aí a parte de alertas que eu falei, que fora o cara receber no tablet ou no celular a informação, ele também clica, vê o detalhamento do que foi o alerta, e ele pode clicar no botão Dash, se tiver um Dash associado, ele já vai ser redirecionado automaticamente para o Dash que responde essa pergunta. Do lado, a parte de curadoria de mensagens, que a gente comentou, né? Que você pode filtrar por área e entender qual foi a pergunta feita, né? Qual foi a mensagem original, qual foi a mensagem que o sistema respondeu e entender por que que o usuário achou que aquilo não estava adequado, que não respondeu a pergunta dele. Boa. A parte de auditoria, né? Que é super importante você poder fornecer para sua área de compliance tudo. Existe N questões aí por trás do uso da IA, que pode estar até gerando, dependendo do tipo da IA, discriminação, segregação, uma resposta não muito educada ou um dado inválido no nosso caso. Então, é importante você ter uma tela de auditoria para permitir para sua área de compliance poder investigar tudo que está sendo perguntado e até também para outros usos indevidos, né? A gente sempre pensa no uso correto, no uso do bem, mas às vezes você pode ter pessoas que tentam burlar ali, tentar obter alguma informação, então é importante você ter algo de auditoria ali para saber que efetivamente a ferramenta está sendo usada
da maneira correta. Eu acho que além disso também você vê a parte de usabilidade, né? Ver se as Também. informações que vocês estão disponibilizando estão completas, se tem algum tipo de pergunta que não foi pensado, né, na disponibilização do dado, né? Sempre A numa gente usa também para isso. observabilidade. A Isso. gente marca os tempos de cada execução para entender se a gente está tendo algum tipo de perda de performance. A ideia é a gente gerar, agora a gente está registrando, a ideia é evoluir para gerar alguns gráficos de acompanhamento para a gente entender se a gente precisa, por exemplo, aumentar a capacidade de um determinado cluster, para que a experiência do usuário não fique ruim, né? Não comece a ficar lenta demais e ele comece a achar o produto que está perdendo efetividade ali. Excelente. Como é que está a adoção hoje, o Elton? O pessoal, a receptividade está boa? O pessoal está gostando de interagir, né, de forma em linguagem natural? A receptividade foi muito boa internamente. A gente vai começar, a gente estava esperando também aí um pouco a liberação aí do Public Preview, né, que aconteceu recentemente agora, para a Uhum. gente fazer a adoção em larga escala dentro do grupo. E a gente já tá com o primeiro cliente que a gente já vai fazer. Por enquanto a gente estava usando internamente e agora a gente já está num projeto com um cliente nosso, um cliente grande, que a gente deve liberar para ele o uso da ferramenta para ele começar a consultar sobre os dados também da operação dele, entender. A gente está criando uma parte ali de torre de controle para ele e vai liberar o acesso ao app. Aí daí dessa experiência com ele, a ideia é a gente começar a expandir não só para o uso interno, mas também para o uso dos nossos clientes. Beleza. Vitão e Vini, tem muita pergunta aí no chat, né? Não vai dar tempo para todas aí, mas destaca uma ou duas aí, por favor. Bastante Boa. pergunta bem interessante aqui, ô Luiz. Acho que vou começar aqui com a do Ronan e gostaria de entender um pouco mais quantas pessoas participaram do desenvolvimento desse projeto, incluindo as interações com o GPT, arquitetura, segurança, infra. Essa é uma boa pergunta. Internamente, esse projeto teve a participação de umas 4 pessoas, né? Porque ele não é um projeto que é tocado dentro da nossa estrutura convencional ali das squads que a gente tem. É um projeto mais na pegada de inovação. Então, tinha um time ali mais específico, tinha um time de dados, né? Participa lá o cientista de dados da gente, e o time dele, tinha a participação também full de um desenvolvedor full stack ali ao longo do projeto. Então, foi um projeto desenvolvido ali para um time mais ou menos de umas 4 pessoas internamente. Bacana, bacana. Time Boa. super enxuto e deu para fazer bastante coisa, né? Muito legal, Elton. Os E todo meninos esse Boa. sistema que você são mostrou bons. aqui foi feito com o Databricks Apps. Parte dele, tá? É, o Apps é o novo produto aí que estou aqui também curiosíssimo aqui para ver, porque eu acho que com o Apps essa jornada da gente poderia ser muito mais facilitada, porque aqui a gente meio que construiu tudo, né? E aí, o pouco ali do que eu conheci do Apps, eu fiz, putz, se Podia eu já facilitar mais tivesse o ainda. Apps, eu já facilitava a minha vida muito mais aqui, porque para aplicações mais simples, eu acho que a gente nem precisava ter gastado assim tanto tempo em desenvolvimento ali, que rapidamente ali a gente conseguiria, via o apps ali, de repente estar usando e já gerando um resultado num curto espaço de tempo, ou ainda pelo menos implementando um MVP para viabilizar um projeto maior. Então, acho que o apps traz um pouquinho aqui do que a gente fez ali codando, integrando com as APIs. Eu acho que ele consegue fazer Agilizar mais bastante ainda. coisa ali para ajudar, né? Mas O aí o Elton, Luiz é o especialista, né? vocês usaram, apesar disso, vocês usaram o Streamlit, né? Como framework, correto? Uhum.
Perfeito. Vitão, ainda dá Boa. tempo para mais uma pergunta aí? Só mais uma aqui, e aí eu acho que já está interessante esse ponto que vocês entraram agora, que é justamente isso, tá ali o Streamlit, e, enfim, então essa é a cara final ali que o usuário do Elton tá vendo, né? E ele seria um que se encaixaria dentro ali do Apps, e acho que tem algumas perguntas sobre como que esse cara vai se comunicar com os recursos de IA, de dados que estão dentro do Databricks. Acho que isso a gente vai passar aqui nos próximos slides. Até a gente abordou rapidinho aqui em um dos slides do Elton, mas a gente vai dar uma reforçadinha um pouco para frente. Mas acho que uma pergunta interessante que teve aqui, que é legal para a gente trazer para o Elton, como que foi o processo de conseguir o investimento, né, da gestão dos executivos para vocês poderem fazer essa POC, esse desenvolvimento, e levar isso para a produção? No caso do Dini, assim, é muito tranquilo, porque o Dini já está lá dentro da plataforma, assim. Então, é, claro que quando você escalar, né, quando você pensar em escalar, você vai aumentar o consumo, mas inicialmente você não tem um custo adicional ali, você vai ter o servidorzinho ali, o serverless, que você vai ativar e você já vai começar a conseguir usar o produto, né? Então, assim, você não tem uma necessidade de viabilizar uma verba para o projeto, que vai ser algo fora da curva ali, dentro do consumo natural da gente, que a gente já tinha ali, a gente conseguiu tocar o projeto. Agora, a gente teve a preocupação de, a gente quer que isso escale muito dentro da estrutura. Então, como a gente quer que escale muito, a gente tomou o cuidado de organizar ali os workspaces, pensando que quando isso crescer e eu tiver que dedicar recursos ali específicos, que a gente consiga gerenciar esse custo. Mas para tocar o projeto inicialmente, você não precisa de nada ali, né? Você monta um serverless ali e já começa a usar, não tem custo extra ali, né? Boa. Perfeito. Beleza, Obrigado, pessoal. Elton. Vamos sair que a gente ainda tem algumas telas aí para apresentar. Muito obrigado aí, Elton. Valeu. Adoramos aí o seu depoimento. Eu acho que é bem importante para a nossa comunidade também ver casos práticos aí de aplicação. Eu vi mais algumas telas, né? O Elton teve a oportunidade de mostrar. Eles fizeram um evento lá também de divulgação. Eu acho que teve um apoio aí também executivo, né? Até do presidente, muito bacana. E é um projeto transformacional, né? De inovação e está sendo muito bem visto dentro da empresa. Acho que está elevando vocês para um outro patamar aí de gestão. Muito obrigado, gente. Falando um pouquinho agora a gente vai entrar mais uns conceituais, vamos falar um pouquinho aí do conceito de aplicação. E já para começar, a gente trouxe esse slide aqui, esse gráfico, que ele é bem polêmico, né? Principalmente aí para os amantes de Tableau, Click, Power BI, né? Que são também nossos parceiros. Eles são hoje ferramentas bem utilizadas do ponto de vista aí de visualização de dados, tá? Então, esse gráfico, na realidade, ele não mostra, não está avaliando competitividade nem quantidade de funcionalidades, né? Por exemplo, o Power BI, Tableau tem um nível de maturidade em termos de funcionalidade e apresentação visual muito mais avançado do que os próprios dashboards que, por exemplo, hoje estão no Databricks, tá? Mas a proposta que a gente vem mostrando aqui nesse gráfico é a evolução conceitual. Então, assim, lá de 1980, quando começou, né? Antes nem se chamava BI, né? O Executive Information System. Depois começou a surgir, né? As plataformas de Business Intelligence propriamente dita, que era parte de indicadores, e tinha uma série de gráficos, mas era muito custoso você construir, né? Surgiu também versões com Business Objects que juntavam tanto a parte de dashboard com a parte de report, até que ferramentas mais drag and drop, como o Click, começaram a surgir e revolucionar esse mercado de visualização de dados. A Tableau, quando surgiu também, foi uma grande revolução, porque ela trouxe um empoderamento para as áreas de negócio. Então, a proposta era ser tão fácil, tão self-service, né?
que até mesmo as áreas de negócio que não tinham muita bagagem, né, muito conhecimento técnico de, por exemplo, SQL, conseguissem arrastar e criar suas próprias visualizações, né, suas próprias consultas. O Power BI entrou, né, numa proposta um pouco mais ampla, inclusive, né, com a integração do Excel, que nunca morre, né, que é a ferramenta queridinha aí de manipulação de dados, e também ganhou muito mercado. Só que o Power BI, ele começou a ter, né, tanta funcionalidade e tal, que a gente faz essa leitura, o que a gente vê no mercado, que tirou um pouquinho o poder das áreas de negócio, né? As áreas de negócio pela talvez a complexidade e a variedade de funcionalidades que o Power BI oferece, nem toda área usuária final se sente confortável para construir as suas próprias visões. E agora, a proposta que a gente tem visto, né, de uma maneira conceitual, mais abrangente, né, agora em 2020 para cá, é trazer a parte dos assistentes virtuais, Copilot e alguns facilitadores para voltar a empoderar as áreas de negócio. Então, os dashboards hoje, né, que a gente chama de AI e BI dashboards dentro do Databricks, eles já possuem as ferramentas de Generative AI que você consiga construir os gráficos de forma falada. Então, eu quero desenhar um gráfico de barras que mostre a evolução da minha receita mensal. E basta isso para que a ferramenta tenha inteligência de gerar um gráfico para você. Então, dentro dessa proposta, a gente volta na direção de empoderar as áreas de negócio, que elas tenham a liberdade e a flexibilidade de criar suas próprias visualizações. E o segundo nível de evolução, do ponto de vista de conceito, que é o tema principal da apresentação de hoje, são as aplicações de dados, tá? Eles democratizam ainda mais, né? A gente consegue levar as informações e os insights e ferramentas de gestão, alertas, né? Muito mais direcionado para quem está realmente na ponta, na operação, tá? Como o Elton aí mostrou, ele tem levado isso para o chão de fábrica, pessoal que está ali no dia a dia, na frente da batalha, que não precisa, que não tem tempo para ficar avaliando um dashboard. Ele precisa receber um alerta já do que está certo, do que está errado, onde que ele precisa realmente priorizar. O Elton, ele mostrou aí, essa aplicação foi desenvolvida, eles já estão desenvolvendo, já vem evoluindo isso, já desde o ano passado, né, o processo de evolução. Eles, a princípio, não utilizaram o Lakehouse Apps, que a gente vai mostrar aqui, que é um grande facilitador, mas eles usaram toda a parte conceitual da proposta que a gente vem falando aqui de aplicações de dados. Eles usaram o Streamlit, usaram toda a parte, o back-end, toda a infra, toda a arquitetura de dados está baseada, né, no Databricks. Ele usa os alertas do Databricks, usa as máquinas de processamento também do Databricks, usa o repositório Delta Lake, né, para repositório de dados, né, do Databricks, ou seja, toda a parte de fundação que está por trás está nisso, né? E, é, e a gente está trazendo hoje um facilitador que basicamente facilitaria a vida se ele já tivesse começado aí com Lakehouse Apps, tá? Então, o que que é um Data Apps, né? Vocês já viram aí um exemplo, né? No caso do grupo TPC, mas não é um app transacional, é um app voltado para gestão. E você vai utilizar todos os dados, né? E modelos de inteligência artificial, alertas, regras de negócio dentro do mundo gerencial para você conseguir melhorar a tua gestão, melhorar a tua operação, tá? Trazer um pouco de eficiência operacional, tá? E por que que uma aplicação de dados e não um dashboard? Você consegue criar componentes mais direcionados, trazer e extrapolar, às vezes, o que que uma ferramenta te traz. Por exemplo, mesmo o Power BI, que tem uma coletânea imensa aí de gráficos, né, muito bem elaborados, mas às vezes você quer fazer algo mais específico, como o exemplo que está mostrando aí na parte de análise georreferenciada, e você quer usar um componente específico combinado com as suas informações e combinado com os dashboards que você já tem. Então, nesse sentido de você ampliar a usabilidade, né, e democratizar e simplificar a tua interface com o seu usuário final, veio
veio esse novo conceito aí de aplicação de dados. É, Mais um exemplo também, é, um também ainda gráfico, mas esse daqui, por exemplo, já tem alguns dados, né, que você consegue configurar para tornar os gráficos mais interativos. Então, assim, a proposta aqui é trazer uma navegação mais personalizada, tá? E para os usuários de negócio, principalmente usuários não técnicos. E alguns exemplos de aplicação, quando você vai sair de um dashboard tradicional, ou até de uma planilha Excel, né, e trazer, né, esses dados nesse formato de aplicação de dados. Por exemplo, quando você exige visualizações mais complexas, tá? Uma análise de correlação, um gráfico que às vezes ficaria mais fácil de explicar e de visualizar e de manipular as informações, e aí você tem uma gama aí de bibliotecas, open até, que extrapolam, às vezes, a ferramenta que vocês já utilizam no dia a dia. Esse segundo de assistente de GenAI, acho que seja aí, um dos top motivadores, né, que fariam vocês partirem para uma aplicação de dados, tá? O que evita que você, como o Elton já falou, ele simplifica muito a vida do time de dados, em vez de ficar pensando, né, que dashboard, que KPIs eu precisaria colocar dentro dessa aplicação de dados ou dentro do meu dashboard. Então, ficar tentando adivinhar que tipo de perguntas a área de negócio vão fazer. Vocês colocam um assistente de dados em conjunto, né, por exemplo, um dashboard, um KPI mais utilizado, e você compõe uma aplicação de dados de uma forma muito mais simples. Quando vocês exigem, por Luizão. exemplo, opa, fale, Vitor. Ah, desculpa. Quer terminar aí o raciocínio? Aí eu já Não, pode coloco um falar, ponto a mais aqui. pode Eu falar ia sim. comentar também que acho que outra coisa interessante, né, desses aplicativos de dados, e até relacionado aqui com algumas questões que vieram, é que isso não necessariamente vai parar só em trazer um KPI, uma análise, um relatório, né? A ideia aqui é justamente a gente poder trazer inputs. Por trás eu posso acessar um outro dado diferente, eu posso rodar algum modelo de machine learning, de GenAI ou o que for, e trazer resultados para o pessoal. Então, até alguns dos bloquinhos que estão aqui na tela. Então, por exemplo, um trabalho que eu já fiz no passado, quando a gente tem uma projeção de demanda, é muito normal, né? Eu faço a minha projeção ali, baseado em todas as séries históricas que a gente tem, e a gente disponibiliza os resultados para os times de vendas, e aí eles olham ali que esse resultado não está muito favorável para eles, e obviamente, até a ideia de ter a projeção é essa mesma, eles vão lá, fazem uma promoção, essa promoção faz com que eles vendam mais do que o que estava ali na projeção inicial que o time de Data Science trouxe para a gente, só que aí lá no fim fica uma mensagem, né, de que pô, o forecast estava errado porque não acertou o que a gente estava fazendo. Então, ter talvez um simulador ali, né, onde eu consigo fazer o input de, vou dar um desconto de X% em cima de determinado produto ou linha de produto, né? Aí eu já conseguiria, por trás, né, desse aplicativo que está aqui, chamar os nossos modelos que a gente tem ali dentro do Databricks, faz uma nova projeção baseada nesse novo cenário que foi colocado ali, e aí a gente traz um resultado. E aí a tendência é que a gente tenha um resultado muito mais próximo da realidade, né? Uma vez que a gente está fazendo essa simulação. Ou eu posso estar usando modelos de pesquisa operacional para, por exemplo, fazer a disposição das cargas dentro de um armazém, esse tipo de coisa. Então, me dá a possibilidade de pegar a inteligência que os times de dados de IA estão fazendo dentro de casa, expor isso de uma forma mais interessante, né, para os seus próprios consumidores, e isso acaba gerando mais confiança, acaba me criando oportunidade também de fazer outras interações que só um relatório ali não me traria essa oportunidade, né? Boa. E também a possibilidade que te abre de vocês conseguirem interfacear com outras bibliotecas. Por exemplo, bibliotecas de som, né? Assim, quando você está no mobile, às vezes você quer a facilidade de você nem querer escrever, você só quer falar a pergunta, né? E você só quer ouvir a resposta, também não quer nem ter mais o trabalho de ler. Algumas integrações também com periféricos, por exemplo, no caso que a gente viu de logística, né, em vez de você digitar um código de produto para você fazer uma pesquisa, você poderia estar interfaceando com um aplicativo, um periférico de leitura de código de barras, para você ser input de um determinado gráfico.
tá? Modelos aí também, gráficos avançados, né, na parte de machine learning e integrações aí com API, né? A gente já está vendo algumas, né? A gente tem algumas GitHubs aí, alguns repositórios com integração com Microsoft Teams, né? E outros aplicativos para facilitar e democratizar a interface com o seu cliente final. E então, falando assim, ó, onde está essa nova funcionalidade dentro do Databricks, né? Para quem já é o nosso cliente, tá? Na parte, né? Tem duas formas de entrar aqui na parte de aplicação, tá? Vocês vão clicar lá no botão New. Então, tem essa funcionalidade aqui, subitem do menu, né? App. Ou também entrando pela parte de Compute, né, tem essa última aba aqui, escrita Apps, onde vocês vão ver listado todos os aplicativos que foram criados, que estão ativos, que estão inativos, e vocês podem editar essas aplicações de dados que estão no ambiente de vocês, tá? Hoje a gente tem 5 opções de linguagem, tá? De frameworks que vocês conseguiriam utilizar para criar esses aplicativos. Todas essas linguagens são baseadas aí em linguagens como Python, tá? São pequenos frameworks que são grandes facilitadores, né? Eles fazem uma abstração. Então, ao invés de você perder tempo construindo toda a parte visual. Eu quero um menu lateral, quero alterar o fundo, quero alterar a minha folha de estilos. Então, já existem esses frameworks que você facilita, às vezes num comando, você economiza aí uma série de linhas, tá? E, por exemplo, a parte aqui do Dash, ele é muito utilizado quando vocês querem aumentar, né, visualização de dados, né? Eles têm mais hoje de 50 tipos de gráfico diferentes hoje na biblioteca de vocês, inclusive para suporte de mapas. Então, quem quer melhorar a parte de visualização, os gráficos, né, de visualização, é uma linguagem bem interessante de ser utilizado, tá? O Flask também é bem conhecido, né, no mundo de Python para a parte de front. O Gradle é uma biblioteca mais voltada para quem vai estar trabalhando aí com os modelos de machine learning. Shiny também é muito mais direcionada para o pessoal, né, de machine learning. E ele tem uma integração melhor, né, para quem trabalha com linguagem R, né, que é uma linguagem bem utilizada no mundo aí de ciência de dados. Eu particularmente gosto muito do Streamlit, foi a mesma linguagem aí, o mesmo framework, né, que o pessoal do grupo TPC utilizou para vocês criarem essa parte de visualização mais interativa, tá? Ele é compatível aí com uma série de outras bibliotecas, né, abertas, Pandas, Matplotlib, né, TensorFlow, Keras, PyTorch e tantos outros. Então, dá para vocês fazerem aplicações bem rebuscadas, por exemplo, essas interfaces com áudio de leitura. Eu já vi algumas bibliotecas, por exemplo, com aplicações aí de leitura de código de barra. Então, vocês encontram muito material, ele é open, tem um site também aí que está o link aqui para vocês. Trago aqui alguns slides posteriores, até mostrando um pouquinho alguns códigos, a facilidade dos códigos, tá bom? E uma vez escolhida uma das 5 linguagens de aplicação, a Databricks também já te dá alguns templates, tá? Ou seja, já constrói algumas classes aí de funções já do seu código que são aceleradores para quem está construindo a aplicação. Então você pode escolher, né? Eu quero um template de assistente, né? Conversacional, né? De chatbot, ou eu quero uma aplicação que eu trabalhe mais com a parte de visualização, com gráficos avançados. Ou eu posso começar de uma página em branco e aí vocês trazem bibliotecas e saem construindo, tá? É, essa aplicação, ela fica provisionada, você vai criar um link e ela fica, tem uma máquina, né, um cluster, uma VM, uma máquina virtual, que já fica disponível para atender as requisições, né, desse aplicativo que vai ficar deployado, né, dentro do Databricks. Uma vez que vocês criam, né, o nome dessa aplicação, ele vai criar uma URL de acesso para a aplicação e também tem, né, o acesso para vocês poderem dar manutenção e começarem,
digamos assim, a colocar novos componentes, a mudar a cara visual e todos os recursos que você tem na aplicação, tá? A aplicação ela é bem simples, ela vai criar um arquivo Python, né, um app.py. Dentro dele já vem criado, já sai de cara todas as estruturas básicas do código. Então, vem já a chamada das bibliotecas. Por exemplo, quem escolheu o Streamlit, ele já vai fazer a chamada lá do Streamlit, vai fazer todas as declarações das libs. Ele já traz, né, os blocos, né, de funções. Por exemplo, né, quem escolheu aquela parte de interação com dados, né, para criar novas visualizações, ele já vai criar uma função chamada SQL Query, para que você consiga submeter as suas queries direto lá do Databricks, tá? E ele já te dá também um exemplo, uma função, né, de Get Data, que ele te dá um exemplo aqui, e você basicamente só vai alterar a sua chamada na tabela que vocês querem transformar isso numa visualização, num gráfico, ok? E aqui mostrando a página do Streamlit também, a quantidade de bibliotecas que você tem. Cada uma dessas linguagens tem um hot site para elas, mostrando alguns exemplos e os códigos. Então, a diferença de vocês utilizarem, né, uma linguagem escrever na mão, a linguagem Python, né, em HTML e seja lá qualquer linguagem que vocês utilizem, é a facilidade com que essas bibliotecas, esses frameworks que te dão. De uma linha de comando aqui do Streamlit, você tem uma função, né, exemplificando para vocês, né, de gráfico, né, de distribuição. Você simplesmente chama o ST do Streamlit e aí você chama uma função passando o teu data frame aqui, que ele está usando para utilizar um Panda, num Py. Você simplesmente busca as informações que estão armazenadas numa tabela Delta dentro do Databricks, monta lá o seu subset e joga lá para o seu gráfico. Ou seja, em duas linhas de comando, vocês conseguem montar visualizações bem interessantes, tá? Então, é esse ponto de vista que a gente, né, queria ressaltar da agilidade de construção, né, dessas aplicações de dados, tá? Fora assim a parte gráfica, também tem a parte visual, vocês conseguem colocar textos formatados, tem a liberdade maior, a independência maior de você colocar visualmente a sua aplicação da forma que vocês quiserem, tá? Falando um pouquinho aqui, que já estamos aqui quase já no nosso finalzinho, alguns exemplos aqui bem rápidos, né? De análise de investimentos. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Vitão. Bem Boa, rapidinho aí, vamos que a lá. gente já no time. Temos mais 2 minutos. Vamos passar bem É, rápido. Mas aí aqui é mais para ilustrar mesmo tudo que o Luizão, o Elton já comentaram aí anteriormente durante o webinar, né? Então, o legal da gente estar trabalhando aqui com apps, para, por exemplo, fazer uma análise de uma carteira de investimento de alguém, é que eu posso montar, né, essa análise da forma como eu quiser, eu não preciso ficar fixo ali, né, no que uma ferramenta de relatório vai me entregar. Então, monto todas essas análises aqui, mas, por exemplo, a gente pode fazer o que ele vai fazer agora ali, que é eu quero analisar melhor algum ativo que está ali na carteira dessa pessoa, eu já posso ter um assistente fazendo essa análise para mim, trazendo um sumário, como ele mostrou ali dentro, quero ver notícias para ver se vale a pena sugerir determinado ativo novo para esse meu cliente, eu posso de novo, né, usar os indicadores que a gente já tem ali dentro do Lake, dentro do Databricks, para fazer essa minha análise, fazer alguma recomendação ali para o meu assessor. E caso, de novo, eu quiser pegar aqui o documento de divulgação de resultados dessa empresa e não ter que ficar gastando ali horas analisando isso, mais uma vez a gente pode contar com um assistente ali para ajudar os nossos assessores, né? Então, isso traz outras formas da gente interagir, até outras fontes, né? Eu vou pegar documentos aqui para ficar fazendo essas análises e isso acaba enriquecendo muito o dia a dia dos nossos, enfim, usuários finais, né? E aí, indo para o próximo slide, vai ser um caso de uso até parecido, mas pensando agora na manutenção de equipamentos. Então, vamos supor que a gente aqui é uma empresa de manufatura ou de produção eólica, como é o caso ali do exemplo, né? De novo, posso ter os meus indicadores aqui dentro, mas óbvio que ficar passando ali por todos esses indicadores é bastante trabalhoso. Então, mais uma vez aqui a gente está usando assistentes para pegar isso e tentar identificar quais turbinas talvez ali do nosso parque eólico que estão mais suscetíveis a alguma falha. Caso
esteja suscetível a falha, o que que eu vou fazer? Que tipo de reparo que eu preciso fazer? Então, ela pode ter acesso aos manuais e, com base nos problemas que a gente está vendo, tentar sugerir ali uma melhor ação, né, para a gente fazer o conserto disso, ver se já tem peças disponíveis e por aí vai, né? Então, Perfeito. e além disso, como a gente fez ali no exemplo, eu não preciso somente ficar nessa parte de análise, mas eu posso também já de fato fazer o disparo, né, de alguma ação direto ali nos nossos sistemas operacionais. Então, se, por exemplo, eu estou sem determinada peça para fazer o reparo, os próprios agentes que a gente está usando ali por trás pode estar chamando a API do meu ERP ou, enfim, do meu sistema de gerenciamento de campo para abrir um ticket novo, pedir a compra de determinada peça ou alocação de determinado pessoal para fazer esse reparo, né? Então, traz de novo outras formas da gente interagir, não só mais analisar, mas de fato ter insights e tomar ações diretamente no mesmo lugar, né? Beleza, Boa? Vitão. Eu trouxe mais alguns exemplos, depois a gente vai mandar esse material para vocês. Tem alguns links aí bem interessantes, alguns gráficos aí também, alguns blogs também no Medium, né, de integrações lá com Databricks versus Streaming versus Dashboard. Esse aqui está mais um outro exemplo também, utilizando dados abertos aí da parte de movimentações dos táxis aqui em Nova York, que é uma base aberta. Também tem um blog aberto lá, mostrando até código para vocês. Esse aqui é bem interessante também, está lá no Medium. É uma aplicação real-time, que ele pega dados de IoT, de sensores lá de temperatura e umidade e controla isso, mas acho que tem várias aplicações práticas aí no mundo real. Também esse blog está bem interessante, está bem detalhado. Tem uma também que foi publicada por um colega nosso aqui, que trabalha na Databricks, é o Rodrigo. Também fez uma de interação com interface de voz. Também isso está disponível, tem um GitHub lá que vocês conseguem também olhar o código e ver esse tipo de interação. Também utilizou aí várias, já esse em si ele usou lá o Lakehouse Apps, também com o Genie, né, API do Genie, mas também colocou alguma coisa, né, do Llama 3, né, ou seja, utilizou uma ferramenta de LLM, de Generative AI, para compor aí a aplicação, tá? E esse último slide aqui também é interessante. A gente tem esse site aqui que é o Cookbook, né? Que o Databricks também, ele tem uma série de aceleradores e trechos de código que ajudam também a você acelerar na construção aí dessas aplicações, tá? Esse site também está bem interessante, bem dinâmico, ajuda bastante aí a equipe de dev que está partindo para essa nova inovação aí. Gente, agradeço imensamente aí a participação de todos, a participação do Elton. Obrigado também, Vitão, Vini, Tâmara, é, pelo todo o suporte. Não nos deixem de seguir aqui. A gente agora tem um Databricks BR, Databricks Brasil no Instagram. Nos sigam, tá? Que a gente vai estar sempre anunciando aí os novos eventos, os novos webinars. Tem um bem interessante agora no dia 9 de abril, falando aí da parceria aí com o que a Databricks fez agora com a SAP, né, que vai facilitar muito, né, essa parte de migração e ingestão dos dados, né, do RP, junto aí com Databricks. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, Vitão. Obrigado, Vini. Obrigado aí, Alton. Bom dia a todos, gente. Valeu, pessoal. Bom dia. Tá, obrigada. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.